Quando uma mulher trai, não é apenas um corpo que se entrega a outro. É o fim silencioso de uma história que começou com promessas. É a última pétala de uma flor que murchou em silêncio. É o reflexo de um coração cansado de esperar. É um silêncio que se transforma em grito. Um grito mudo, sufocado por noites sem afeto, por palavras que deixaram de ser ditas, por gestos que morreram na rotina. É um olhar que já não procura mais o mesmo destino. Ela olha, mas não para você. Olha para dentro. Olha para o que perdeu de si mesma, tentando se manter inteira por alguém que deixou de enxergá-la. É um coração que já foi seu, mas agora bate em outra frequência. Antes, batia forte por cada mensagem sua. Agora, mal reage. Está em outra sintonia. Longe, distante, invisível. A traição feminina, ao contrário do que muitos acreditam, não começa com um beijo roubado. Ela não nasce entre lençóis. Ela começa no silêncio de uma alma negligenciada. Ela nasce no vazio de uma conversa que não aconteceu, na ausência de um abraço quando ela mais precisava, na carência de uma presença que estava ali, mas nunca esteve de fato. É uma rachadura que começa pequena, imperceptível, mas que se espalha como ferrugem, corroendo tudo por dentro, até que o vínculo se rompe. E o que era lar vira prisão. Muitas vezes ela chorou sozinha. Muitas vezes ela tentou se aproximar, se explicar, se salvar. Mas tudo o que encontrou foi o eco do próprio esforço. E então, ela parou de tentar. E quando uma mulher para de tentar, ela já está, em algum lugar, começando a partir, mesmo que ainda esteja na sua frente. Porque antes de trair, ela foi traída pela indiferença, pelo descuido, pela falta de reciprocidade. E é aí que mora o verdadeiro começo do fim. Ela não traiu no momento em que seus lábios tocaram os de outro homem. Não foi naquele instante fugaz de prazer. Foi muito antes disso. Muito antes da cama. Muito antes do desejo. Ela traiu no dia em que gritou por dentro. E ninguém ouviu. No dia em que chegou em casa com o coração cheio de coisas para dizer. E foi recebida pelo silêncio frio da indiferença. Ela tentou, mas cada tentativa virou peso. Cada sentimento virou incômodo. Ela traiu no instante em que se sentiu invisível. Quando falou sobre seus medos. E recebeu um "você está exagerando" como resposta. Quando compartilhou uma dor. E ouviu que estava fazendo drama. Quando quis ser acolhida, mas foi empurrada para o fundo do esquecimento emocional. Foi aí que a rachadura começou. A traição não foi um ato. Foi um processo, silencioso, lento, como uma vela que vai apagando aos poucos, até restar apenas fumaça. Ela traiu quando olhou para o lado, e encontrou um olhar que não a julgava, um olhar que não a mandava calar, um olhar que dizia, eu estou aqui, eu te vejo. E naquele momento, ela percebeu quanto sentia falta disso, de ser percebida, de ser desejada, de ser importante. Não como quem cumpre um papel, mas como mulher, como alma, como ser humano pulsante que sente, chora, deseja, sonha. Ali, ela começou a partir, não com os pés, mas com o coração. Foi se afastando, pouco a pouco, de quem não soube cuidar, e se aproximando, mesmo sem perceber, de quem apenas escutou. Porque, às vezes, tudo o que uma mulher quer é ser ouvida com verdade, é ser sentida com presença, é ser olhada com o mesmo olhar do começo, aquele olhar que dizia, você é tudo para mim. Mas quando esse olhar some, outra história começa a nascer. Para muitas mulheres, trair não é sobre o toque, não é sobre pele, nem sobre um impulso inconsequente. É sobre ausência, é sobre um espaço vazio que se alargou tanto, que ela não soube mais como preencher sozinha. A traição, muitas vezes, não nasce do desejo, mas da dor, da carência emocional, da solidão dentro de uma relação onde, teoricamente, ela não deveria se sentir só. É um grito sufocado por anos de silêncio. É um último pedido de socorro disfarçado de escolha errada. É a maneira mais crua, mais desesperada e mais humana de dizer: você me perdeu e nem percebeu. Ela olhava para o celular, esperando uma simples mensagem sua. Algo como: chegou bem, tô com saudade, pensei em você.
Mas o que chegava era o nada. E então, um dia, chegou uma mensagem de outro, de alguém que não precisava dela, mas a queria, de alguém que viu nela o que você deixou de enxergar, e aquilo que era apenas carência germinou em dúvida, depois em curiosidade, depois em desejo. Ela se arrumava para você. Passava horas pensando na roupa certa, no perfume certo, no momento certo. Mas você mal percebia, ou fingia não perceber, como se o esforço dela tivesse virado obrigação e não mais sedução. Ela se calou tantas vezes, engolindo palavras, sentimentos, lágrimas, tentando não ser chata, não ser intensa demais, não ser repetitiva. Até que, um dia, ela falou, mas não foi com você. Foi com alguém que a ouviu sem paciência, que não a interrompeu, que não diminuiu sua dor. E foi aí, exatamente aí, que tudo começou a mudar. A mente dela começou a caminhar antes do corpo. Ela começou a sentir falta de algo que nunca deveria ter faltado: ser valorizada, ser olhada com desejo e não como rotina, ser lembrada sem ter que implorar por atenção. E, naquele momento, o laço entre vocês começou a se desfazer, porque a traição feminina, muitas vezes, não começa com o toque de outro homem. Começa com a ausência do seu coração partido quem ela conheceu. O outro homem, o amante, na maioria das vezes, não é melhor do que você. Não é mais bonito. Não é mais inteligente. Não é mais forte. Ele não é mais nada. Ele apenas chegou no momento exato em que ela estava frágil, em que suas certezas estavam rachadas, em que o mundo dela estava desmoronando por dentro, e você não via. Ele apareceu com o mínimo. E esse mínimo foi tudo. Foi atenção no momento de invisibilidade. Foi escuta no meio de tanto silêncio. Foi toque onde só havia frieza. E não, o problema nunca foi ele. Ele é apenas o reflexo de algo que já estava doente há muito tempo. O sintoma final de um corpo emocional que já sangrava por dentro. A traição, nesse caso, não é movida pela busca de um novo amor, mas pela fuga de uma dor antiga. A dor de sentir que se doou inteira, e mesmo assim, não foi suficiente. Quando ela caiu, não foi porque não resistiu ao outro, foi porque não aguentava mais resistir a si mesma, ao vazio dentro de si, à solidão de estar ao lado de alguém e ainda assim se sentir sozinha. O outro homem foi só uma consequência, um alívio temporário para uma ferida que você não quis curar. Ela não queria começar outra história. Ela só queria que a dela com você ainda fizesse sentido. Mas quando o coração implora por afeto e não encontra, qualquer migalha de carinho vira banquete. E é assim que ela cai. Não por fraqueza, mas por cansaço, porque um coração ignorado demais. Um dia, começa a aceitar qualquer sinal de vida. Depois que uma mulher trai, algo dentro dela muda para sempre. Ela pode até continuar ali, dormindo na mesma cama, dividindo os mesmos espaços. Mas não se engane, ela já não está mais com você. Ela pode sorrir, pode conversar, pode cumprir as obrigações do cotidiano, mas tudo soa mecânico, automático, vazio, porque o que antes era alma, agora é ausência. O que antes vibrava, agora silencia. E o que antes amava, agora apenas tolera. Ela se torna fria, muito mais fria do que você jamais imaginaria. Não porque quer te punir, mas porque o emocional já foi embora. O elo foi cortado, o afeto desligado. Ela está anestesiada, não sente mais culpa, não sente mais ciúmes, não sente mais saudade. E é nesse ponto que o homem começa a perceber, tarde demais. É quando ele finalmente olha para ela e vê o que não via antes. Mas já é inútil. O que podia ser salvo não existe mais. Ela ainda está ali, sim, mas só o corpo, a alma, o coração, o desejo, esses já foram embora. E provavelmente estão em outro lugar, com outra pessoa, ou simplesmente em paz longe de tudo aquilo que a feriu. E é aí que o homem entende que perdeu não no dia da traição, mas muito antes disso. Perdeu no descuido, na rotina seca, na ausência de carinho,
na falta de escuta. Perdeu. Quando achou que ela sempre estaria ali, não importa o quanto fosse negligenciada. E agora, mesmo que ela esteja na frente dele, ela já partiu. Porque quando uma mulher realmente vai embora, ela não bate a porta. Ela apenas deixa de voltar. Ser traído por uma mulher não é apenas uma decepção. É um golpe direto no coração. Mas, principalmente, no ego masculino. É como se o chão sumisse. Como se tudo o que ele acreditava sobre si mesmo fosse colocado em dúvida. A pergunta não é só por quê. É o que faltou em mim. Onde eu errei? Será que não fui homem o suficiente? Homens que passam por isso muitas vezes não se recuperam completamente. Porque não é só a confiança no outro que se quebra. É a confiança em si mesmo. O orgulho é esmagado. A vaidade é ferida. A masculinidade é colocada contra a parede. E no silêncio da madrugada, ele revira cenas, frases, gestos, tentando encontrar um sinal que deixou passar. Tentando entender onde foi que perdeu, sem perceber. Mas é preciso uma pausa, um respiro, uma verdade dura, mas libertadora. Dedo indicador apontando para a direita, a traição dela fala mais sobre o estado interno dela do que sobre você. Ela pode ter traído porque estava quebrada por dentro, porque não soube pedir ajuda, porque fugiu em vez de enfrentar, porque escolheu o caminho errado para aliviar sua dor. Sim, isso existe. Mas também é necessário ter coragem para uma coisa que poucos fazem: autocrítica. Será que você realmente cultivou esse relacionamento? Ou apenas colheu, sem nunca plantar? Será que você esteve presente? Ou apenas ocupou espaço? Será que ouviu o que ela dizia? Ou apenas escutava para responder? Será que foi homem o bastante para proteger o vínculo? Ou apenas confiou que o amor sobreviveria por inércia? Porque amor não se alimenta sozinho. Não sobrevive só com presença física. Ele exige esforço, dedicação, manutenção emocional. E talvez ela tenha errado ao trair. Mas você também pode ter errado ao deixar o amor morrer em silêncio. Porque todo desmoronamento começa com rachaduras. Rachaduras que, muitas vezes, estavam ali o tempo todo, mas você preferiu não ver. A traição é como uma explosão silenciosa. Nada parece acontecer no instante exato, mas quando a poeira abaixa, percebe-se que nada permanece no lugar. Alguns casais nunca mais se recuperam. Tentam, ensaiam o perdão, repetem promessas, mas o que foi quebrado se recusa a voltar ao que era. Outros se destroem por completo, e nesse processo de ruína mútua, descobrem algo que estava enterrado, a verdade crua, sem máscaras. E é só então que alguns renascem, não como antes, nunca como antes, porque a traição é um divisor de águas, um ponto sem retorno, uma ruptura onde só existem dois caminhos: ou você afunda, ou aprende a nadar em um novo mar. Você pode perdoar, mas esquecer? Nunca. O coração até tenta, mas o corpo lembra, a memória cobra, o olhar desconfia, o silêncio pesa diferente. A relação pode continuar, mas será outra relação, com novas regras, com novos limites, e sim, com novas dores. Alguns escolhem ficar, refazer os laços, aprender a se comunicar, reconstruir com maturidade. Mas isso exige dois corações dispostos. Não bastam pedir perdão. É preciso que o outro também esteja disposto a perdoar de verdade. E para outros, a melhor escolha é partir. Fechar a porta, deixar para trás o que machuca, não por orgulho, mas por amor próprio, e seguir, com cicatrizes, sim, mais de pé, mais forte, mais consciente, mais inteiro, porque às vezes o recomeço não é com o outro, é com você mesmo. A traição dói, mas também desperta, e quem desperta nunca mais volta a dormir. Quando uma mulher trai, ela já traiu antes, não no corpo, mas na mente, no coração, na vontade de estar em outro lugar. A traição física é só o último capítulo de um livro que foi sendo escrito página por página, em noites silenciosas, em lágrimas escondidas, em conversas ignoradas, em desejos sufocados. Quando ela chega ao ponto de cruzar a linha,
É porque, por dentro, já não havia mais nada a perder. E se você está vendo este vídeo, talvez já tenha vivido isso. Ou pior, talvez esteja vivendo agora. Talvez esteja sentindo o olhar dela cada vez mais distante, o toque mais frio, as respostas mais curtas, a presença mais pesada. E é aí que vem a verdade que ninguém quer encarar. Dedo indicador apontando para a direita, a traição não acontece do nada. Ela amadurece no abandono. Ela cresce no descuido. Ela floresce no terreno fértil da indiferença. O amor precisa ser regado todos os dias, com gestos, com palavras, com presença, com verdade. E se você percebe que está regando sozinho, que o amor virou luta solitária, que os sinais estão claros, mas você finge não ver, então ouça com atenção. Faíscas, tenha coragem de partir, antes que a dor venha pela mão de outro, antes que você seja traído não só por ela, mas por si mesmo, por ter ignorado que o coração já sabia. A maior traição é insistir onde o amor já morreu.